Boa tarde, eu dizia boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Muito obrigado pela vossa presença. Há muito mais gente que está a acompanhar esta sessão através das redes sociais, sobretudo do Facebook, e nós sentimos-nos muito honrados por isso, pelo interesse que este debate suscitou. O meu nome é Elísio Macamo, sou acadêmico da parte da Sociologia e faço parte do grupo de reflexão que produziu o Manifesto Cidadão, fazer de Moçambique um país seguro para o exercício da cidadania, que foi publicado no ano passado, quando todos nós passávamos pela situação terrível da violência pós-eleitoral. O nosso grupo é muito anterior às eleições. O grupo nasceu em 2023 e reuniu uma dezena e meia de pessoas preocupadas com o rumo que as coisas estavam a tomar no país. Portanto, um grupo que achou que seria interessante, num círculo fechado, discutir os desafios que se colocavam ao país e a todos nós. O grupo é diverso e a prova disso é a discussão que nós vamos ter hoje. Portanto, não foi escolhido ou não surgiu por comunhão de perspectivas políticas. O grupo surgiu justamente para representar a diversidade de opiniões que existem na nossa sociedade. É por isso que nós temos hoje quem vê problemas com os poderes presidenciais e quem não vê assim tantos problemas pelos poderes presidenciais. E isso reflete muito as sensibilidades do grupo de reflexão que produziu o Manifesto Cidadão. E nós propusemos nesse manifesto a realização de uma conferência nacional. Em princípio, pensávamos que ela pudesse ser feita ainda em outubro deste ano, mas é possível que a gente marque para novembro deste ano. E a ideia dessa conferência nacional é reunir todas as forças vivas da sociedade para ver o que é que pode ser consertado no sistema político, de modo a que nós deixemos para trás muitos dos problemas que nos têm travado na realização dos ideais da nossa independência. E para esse efeito, nós contactamos praticamente todos os partidos políticos, sobretudo aqueles que se fizeram presentes nas eleições presidenciais, e recebemos dos líderes de todos esses partidos tanto apoio, nós recebemos o seu compromisso de apoiar esta iniciativa de realização de uma conferência nacional. E mais uma vez aqui a diversidade do nosso grupo reflete-se também na maneira como nós concebemos essa conferência nacional. Para alguns de nós, a conferência nacional é para nós refundarmos o Estado, mas para outros de nós não é necessariamente para refundar o Estado moçambicano, é simplesmente para nós vermos o que é que precisa de ser melhorado no sistema político. Seja qual for a posição de cada um de nós em relação ao que esta conferência vai fazer, há um ponto de consenso entre nós. E esse ponto de consenso constitui também o diagnóstico que nós fazemos da situação política do nosso país. Nós dizemos que há um déficit de cidadania e é por causa desse déficit de cidadania que nós temos muitos dos problemas que temos ao nível político e que, portanto, nós precisamos de resolver esse problema aí. E é por isso que o nosso Manifesto Cidadão se chama Fazer de Moçambique um país seguro para o exercício da cidadania. Então, nós temos três instrumentos que nos vão levar a essa conferência nacional. O principal instrumento é algo que também é praticado fora de Moçambique,
que se chama Conselho Cidadão. Portanto, são sessões que são realizadas em vários pontos do país, que envolvem pessoas que vivem os problemas da sua comunidade. Essas pessoas encontram-se, discutem, produzem um documento de consenso que é depois discutido com as autoridades numa coisa que é chamada de café cidadão. E o objetivo é depois produzir um documento de consenso entre população e autoridades que vai alimentar a elaboração da agenda da Conferência Nacional. O segundo instrumento que nós temos, e este instrumento pode ser usado por qualquer pessoa e vai desde já o convite a todos que estão a acompanhar esta sessão, que se tiverem interesse em realizar uma sessão como esta, que vocês têm toda a liberdade e podem ter também o nosso apoio. Portanto, esse segundo instrumento chama-se Oficina de Ideias, e esse instrumento é simplesmente um espaço que se pode criar para que alguém que tenha algum conhecimento abalizado sobre um dos pontos importantes do nosso manifesto cidadão, portanto, separação de poderes, justiça eleitoral, poderes presidenciais e vários outros pontos que nós elencamos no nosso manifesto. E essa pessoa pode simplesmente falar para o público em geral e partilhar as suas ideias sobre como esse problema pode ser resolvido ao nível do sistema político. Portanto, nós convidamos organizações da sociedade civil, convidamos universidades a fazer uso desse instrumento. Depois já há um outro instrumento que é um pouco especial, mas que também pode ser recuperado por qualquer pessoa, que é aquilo que nós chamamos de terreno comum e que é o que nós vamos fazer hoje. O terreno comum é um debate que não é um debate. E eu vou explicar o que é que isso quer dizer. Portanto, nós partimos do princípio de que temos sensibilidades diferentes em relação a aspectos centrais do nosso sistema e da nossa cultura política. E que talvez fosse interessante ouvir quais são essas sensibilidades, mas não no sentido de apurarmos qual é a melhor sensibilidade, qual é que faz mais sentido, mas simplesmente para termos a oportunidade de ouvir aquilo que normalmente não ouvimos, né? Porque muitas vezes nós discutimos apenas com pessoas que pensam como nós. Então, a ideia do terreno comum é criar este espaço onde essas ideias podem ser apresentadas e depois nós procuramos pelo chamado terreno comum. O que é que, apesar dessa diferença de opinião, eh, constitui consenso, não é? E que pode ser utilizado para melhorar o sistema político. Então, mais uma vez aí o convite para todos vocês, todos aqueles que estiverem interessados em realizar um terreno comum para fazerem isso aí, nós temos o modelo e o nosso secretariado vai se disponibilizar para dar mais insumos para qualquer pessoa ou qualquer organização que quiser organizar hoje. Então, o tema que nós temos hoje e que gostaríamos de discutir no sentido de encontrar o tal terreno comum, tem a ver com o sistema presidencialista que nós temos em Moçambique. Nós todos sabemos que o presidente da República, que é o chefe de Estado, é também o chefe do governo, e não só como chefe de governo e como chefe de Estado, ele tem muitas prerrogativas que envolvem, por exemplo, a nomeação de várias pessoas para vários cargos, portanto, na sua qualidade de chefe do Estado e chefe do governo. Nós sabemos que, por exemplo, o chefe de Estado só por praxe vai ao Parlamento uma vez por ano para fazer um discurso do Estado da Nação,
mas não tem a oportunidade de ser interpelado pelo Parlamento e várias outras coisas que todos nós sabemos. E a questão que nós colocamos é de saber se isto é bom para um país como Moçambique, se é assim que nós devemos estruturar o nosso sistema político e, para tal, gostaríamos de ouvir naturalmente as opiniões daqueles que já têm uma opinião mais ou menos formada em relação a isso. E nós temos aqui duas pessoas que já têm uma opinião mais ou menos formada sobre isso aí. Nós temos o Gabriel Mutice, conhecido praticamente por toda a gente aqui, já ocupou funções governamentais como ministro dos Transportes no governo do presidente Guebuza. É uma pessoa muito presente também nas redes sociais e é economista de profissão e ele vai apresentar as suas razões sobre o que ele pensa serem os benefícios do sistema presidencialista como nós o temos neste momento. E temos também o Tomás Vieira Mário, que também dispensa qualquer apresentação, jornalista com uma larga experiência, mas também constitucionalista, também muito presente nas redes sociais, e ele vai também apresentar as suas ideias sobre o que o leva a pensar que este sistema não possa ser adequado para o nosso país. Agora, o que nós vamos fazer, este debate vai ter uma estrutura muito própria. E eu vou dar a cada um dos dois debatidores 5 minutos, mais ou menos, no máximo, para eles apresentarem as suas ideias sobre este tema. Depois disso, eu talvez coloque uma ou outra pergunta a cada um deles, só para a clarificação daquilo que eles disseram, se eu achar que tenha havido alguma coisa que não tenha ficado muito clara. Depois disso aí, eu vou dar 10 minutos, só 10 minutos, a todos os presentes eh, que queiram acrescentar algum elemento ao que foi dito aqui. Vamos lá supor que esteja aqui alguém que de facto seja a favor da manutenção do sistema como ele é assim e que ache que o Gabriel Mutice não disse tudo o que podia ter sido dito a esse respeito, então terá a oportunidade de se pronunciar. Naturalmente que com alguma limitação, 1 minuto apenas, não mais do que isso, para acrescentar esses elementos. E se houver a mesma coisa em relação ao Tomás Vieira Mário, também haverá essa oportunidade. Agora, o que eu queria destacar aqui é que eh, esse momento de apresentação de acréscimos não pode ser usado como uma oportunidade para discutir o que a outra pessoa disse com a qual nós não concordamos. É apenas para fazer acréscimos. Portanto, não há de haver discussão dos méritos das posições que foram colocadas aqui. E se alguém se descuidar e entrar nessa discussão, vou me ver obrigado a interromper essa pessoa para nós mantermos o espírito desta sessão como nós idealizamos a sessão. E depois vai-se seguir uma sessão em que basicamente o Gabriel Mutice, o Tomás Vieira Mário e eu vamos procurar por esse terreno comum em conjunto. Eu vou colocar algumas perguntas ao Gabriel Mutice e ao Tomás Vieira Mário no sentido de procurar esse terreno comum. E feito isso, nós vamos basicamente, de novo, se tivermos ainda tempo, abrir a sessão para ouvir mais acréscimos do público. E depois eu faço um resumo e terminamos
por aí. Portanto, em princípio, vamos encerrar às 18h30. Portanto, praticamente daqui a 40 minutos. Um, É possível que tenhamos um ou outro problema aqui por causa da rede. Acho que o Tomás Vieira Mário está com algumas dificuldades, mas espero que isto funcione a contento. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Tomás Vieira Mário para expor as suas ideias e tem até 5 minutos. Boa tarde a todos os que nos seguem e obrigado por esta oportunidade. O tema que nos é colocado é de dizer se como é que avaliamos os poderes e competências do Presidente da República nos termos da Constituição da República. Bem dizia o professor Elísio que bom, alguns de nós já têm uma opinião formada a esse respeito. É um tema realmente já discutido longamente em diversas ocasiões e fóruns, mas para ir direto ao assunto, bom dizer que em termos da Constituição da República, no seu artigo 134, temos um sistema que é baseado no princípio da separação dos poderes e sua interdependência, a separação dos três poderes clássicos do Estado, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. E, portanto, o princípio da separação não é separar por separar, separa-se para que não haja entre os três qualquer que tenha poderes excessivos e, portanto, bloqueie o poder. Aquela frase muito célebre de Montesquieu, que diz que o poder é que trava o poder. E, portanto, quando há três poderes, supõe-se que entre eles haja mecanismos de checks and balances para que não haja com qualquer um deles poder excessivo ou absoluto. Ora, entre os três poderes, nós temos o Presidente da República, aqui tem poderes como chefe do Estado, chefe do governo, garante da República, e, além disso, tem o poder de nomear os presidentes dos tribunais Supremo, Conselho Constitucional, Administrativo e ainda de designar o Presidente da República e Vice-Presidente da República, a Tribunal Supremo, desculpem. E, portanto, quando vamos fazer a balança entre os poderes do Presidente da República, que são de executivo e de nomeação de magistrados do nível superior e também Ministério Público, num contexto em que este presidente, nos termos constitucionais, não presta contas a ninguém em absoluto, nos parece que são poderes realmente excessivos, porque não obedecem a um princípio de controles mútuos. E quando o Presidente da República, enquanto chefe do Executivo, vai nomear, por exemplo, os presidentes dos Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, Conselho Constitucional, portanto, há aí uma interferência, uma intrusão com um outro poder, que é o poder judiciário, por parte do poder executivo que está na mão do chefe do Estado. Ora, essa nomeação, aqui o professor Gilles Sistac já escreveu sobre isso, já faleceu, também escreveu sobre isso o doutor Edson Macuacua, o doutor, há muitos outros nomes que têm sobre isso muito texto. Diz o doutor Sistac que o Presidente da República, ao nomear, por exemplo, magistrados superiores, não vai nomear pessoas que não sejam de seu agrado.
da sua confiança. Não é alguém que lhe agrade. E isso não é agrado pessoal, é agrado nas opiniões, na forma de pensar o Estado. E, portanto, aí um ato subjetivo sobre o Estado, porque não vai nomear um entre muitos possíveis. E esse um é um que lhe agrade. Do ponto de vista do nomeado, e isto é humano, há de haver um sentimento de gratidão por ser nomeado. Sente-se escolhido. Portanto, sente-se escolhido e sente gratidão por esse facto. Isto pode ter impacto na sua independência, na forma como ele vai agir. Mas, sobretudo, aquilo que aqui é contestado é um poder, como está aqui descrito, que é exercido num contexto em que o Presidente da República, de facto, nada responde ao Parlamento. Ele vai ao Parlamento uma vez por ano para dar um informe, que é uma praxe, dá um informe, lê o que lê e vai embora, não é interrogado. Não, portanto, é um poder quase absoluto, que não responde perante ninguém. Ora, parece-nos que este contexto deve ter, acho que eu tenho, uma explicação histórica. Como é que o nosso Estado nasceu? Nasceu de um conflito, desenvolveu-se num contexto de muitas incertezas e guerras, e, portanto, o poder concentrado do Presidente da República poderia muito bem justificar-se neste contexto histórico. Eu penso que hoje nós evoluímos a um ponto em que temos que rever esses poderes para que haja, de facto, maior equilíbrio. Há uma posição muito recente que eu vou aqui ler, do professor José Oscar Monteiro, no prefácio que eles faz ao livro lançado no dia 20 de junho, com a República Anotada, diz professor Oscar Monteiro, eu passo aqui a ler. Não se propõe necessariamente revisão constitucional. Cito, salvo na questão óbvia e urgente dos poderes excessivos do Presidente da República. Não tanto para resolver um problema individual, mas para reconhecer que saímos do período de incertezas e agressões que caracterizou o início da República e que terá explicado a necessidade da concentração de poderes nesta figura. Também, atenção, para consagrar a clara emancipação do Estado da tutela que nunca se presumiu eterna, organização, movimento, frente ou partido político que gloriosamente lhe deu origem. Então, aqui, após diz o doutor Oscar Monteiro, primeiro que há um contexto histórico que eventualmente explique os poderes excessivos, mas que esse contexto já não está mais entre nós. Primeiro que esse contexto até dificulta separação clara do Estado, do partido que gloriosamente criou esse Estado. Eu acho essa explicação muito forte, vindo de alguém que tem a gênese desse Estado, conhece esse Estado, da sua origem, então reconhece que há de haver uma explicação histórica desses poderes e que, eventualmente, hoje, essa razão histórica já mais não se faz sentir e, portanto, há todo motivo para que se reveja essa instituição do Estado que está na nossa lei fundamental. Então, em termos muito resumidos, é essa a posição que eu tenho sobre este assunto. Muito obrigado, Tomás Vieira Mário. Só para clarificar para todos aqui presentes, o seu ponto de vista é que este é um problema porque fere o espírito da Constituição, segundo a referência que fez ao princípio de separação de poderes. Exatamente. Está lá o princípio na lei fundamental, mas quando se explicitam os poderes dos três órgãos, vê-se que o princípio não é homenageado na prática pela Constituição República. Ele é enunciado sim, mas depois na prática
não se dá espaço para que se concretize essa separação de poderes. Muito obrigado. Então, vou passar agora a palavra ao Gabriel Mutice, que vai apresentar o outro ponto de vista. Gabriel. Muito obrigado. Primeiro pedir desculpa porque vou de vez em quando fungar aqui por causa de uma indisposição derivada de uma constipação. O internauta, só uma nota de abertura. O internauta disse que a foto que foi usada para a publicitação do evento, a minha cara é de poucos amigos. Foi de propósito. Era para ver se assustava o Tomás, não sei se conseguiu. Agora, indo para o assunto em questão. O presidencialismo emerge basicamente no século XIX, no século XVIII, com a independência dos Estados Unidos. Eles se constituem numa república democrática e o sistema que eles adotaram foi o presidencialismo. Portanto, está ligado essencialmente a um modelo democrático. Quando as colônias americanas, espanholas da América, alcançaram as suas independências, praticamente todas elas seguiram o regime, presidencialista. Isso mais ou menos no século XIX, basicamente no século XIX. Foi mais ou menos o mesmo padrão seguido em África. A maior parte dos estados africanos que surgem a partir dos finais da década de 50 até a década de 70, todos eles adotaram o presidencialismo. A maior parte deles adotou o presidencialismo. Eh, Tanto na América Latina como em África, existiram casos de repúblicas presidencialistas que se tornaram ditaduras. E isso pode levar muitas pessoas a olharem para o presidencialismo com alguma desconfiança, por causa do histórico de ditadura que lhes está associado tanto na América Latina como em África. Mas só para temperar essa percepção, dizer que houve regimes parlamentaristas também. Uma delas até muito ligada a nós, que é o Estado Novo português, que era parlamentarista e era uma ditadura feroz. O nazismo também surgiu do parlamentarismo. Isso não evitou que fosse um regime absolutamente totalitário. O presidencialismo, devido ao facto de o presidente ser eleito diretamente pelos cidadãos e não ter ligação, os seus poderes não emanarem do parlamento, diferentemente do parlamentarismo, eu acho que vai mais de encontro à fórmula de Montesquieu de separação de poderes. Tanto o poder presidencial de nomear o seu governo, de gerir o país, não tem nada a ver com. Não se obtém do parlamento. Obtém-se do voto direto dos cidadãos. Diferentemente do parlamentarismo, em que os governos são emanados do parlamento. Portanto, o parlamento e o governo parlamentarista está menos eh, ligado à fórmula de Montesquieu de separação de poderes. Portanto, há um parlamento que designa o primeiro-ministro, há um parlamento que, independentemente de crime ou não, pode destituir um primeiro-ministro. Portanto,
a separação dos três poderes, legislativo, executivo e executivo e judicial, está muito mais garantido no presidencialismo, no presidencialismo. Eh, Em muitos países, sobretudo porque o poder judicial não emana de nenhuma fórmula democrática, portanto, não é sujeito a qualquer tipo de sufrágio, não é? Esse poder costuma ser tonificado através da nomeação de algumas das suas figuras pelo poder político. É uma forma de garantir uma espécie de interdependência dos poderes. Tanto o parlamento como o presidente da República, no nosso contexto, emanam de um processo de voto universal. E, diferentemente do poder judicial, que eles surgem mais ou menos corporo, como se diz? Corporativisticamente. Portanto, é por eleição de pares. O processo de promoção dos juízes é através do Conselho do- esqueci-me do nome. Portanto, é um processo interno dos juízes. Mas a indicação dos juízes dos Supremos, no nosso contexto, cai sob a alçada do Presidente da República. Isso é mais ou menos assim em muitos contextos do mundo. Até há casos em que juízes não do Supremo são também indicados pelo Presidente da República. Eu posso dar o exemplo de uma democracia sólida, como a democracia americana, que não está isenta do processo de nomeação de juízes pelo Presidente da República. Portanto, é uma característica típica do presidencialismo. Mesmo que não fossem indicados pelo Presidente da República e fossem, num sistema parlamentarista, indicados pelo Parlamento, alguém iria lhes propor. Neste caso, seriam propostos pelo primeiro-ministro. E a questão da lealdade que Tomás levanta, e justamente, lealdade em relação ao presidente, também se colocaria essa questão da lealdade em relação ao primeiro-ministro, porque alguém teria que levar os seus nomes ao parlamento. Portanto, a não ser que se esteja a defender que a indicação dos juízes esgota-se no próprio sistema judicial, sem qualquer interferência dos poderes políticos, coisa com a qual eu não iria estar de acordo, por aquilo que eu referi antes. Os dois outros poderes, o presidencialista e o presidente da República e o parlamento, emanam do sufrágio universal. E o poder judicial emana dos seus próprios pares. Então, é preciso encontrar uma fórmula que faça com que esses poderes sejam interdependentes. E a interdependência implica algum nível de interferência do poder político na indicação, pelo menos, dos oficiais superiores da magistratura judicial. Eu não acho que os poderes do Presidente da República, no nosso contexto, eles de per si sejam excessivos. O grande problema que nós temos em Moçambique é o da fraqueza das instituições. As instituições são tão fracas, tão fracas, tão fracas, que proporcionalmente o poder político ganha uma dimensão quase que dantesca. Isso não seria evitado com um primeiro-ministro executivo, por exemplo. Portanto, num contexto em que as instituições são fracas, e quando falo de instituições, estou a referir-me aos partidos políticos, por exemplo. Os partidos políticos, por mais numerosos que eles sejam, por mais pessoas que eles tenham, eles são frágeis, sobretudo no mecanismo de democracia interna, no seu seio. Portanto, há uma fragilidade dos partidos políticos, há uma fragilidade do empresariado nacional,
há uma fragilidade da sociedade civil, há uma fragilidade de quase do funcionalismo público. Portanto, é tudo isso que leva a que qualquer que seja a expressão de poder no nosso contexto, seja de um primeiro-ministro e seja de um presidente da República, no contexto de Moçambique, em que todas as outras instituições são frágeis, esse poder político seria excessivamente forte. Ehm, num contexto nosso, deixe-me pegar, por exemplo, no setor empresarial. Quando o sistema empresarial é fraco, o Estado torna-se o principal empregador, o principal comprador, a entidade que mais recursos gera no país. Portanto, isso não se resolve com tirar poderes de um lado e colocar no outro. Isso resolve-se basicamente com o fortalecimento das instituições, fortalecimento da democracia interna nos partidos, fortalecimento do tecido empresarial, fortalecimento da sociedade civil, fortalecimento da imprensa, fortalecimento das universidades. Portanto, é esse fortalecimento que vai tonificar os poderes, sejam do presidente da República, sejam de um primeiro-ministro com poderes de gerir o Conselho de Ministros ou de gerir o Executivo e a administração pública. Portanto, eu não acredito muito na questão de que haja um excesso de poderes. Há Uhum. sim uma fraqueza muito grande do outro tipo de instituições que poderiam ser o contrapeso útil tanto para os poderes de um presidente da República como para os poderes de um primeiro-ministro executivo. Portanto, Tá um bem. primeiro-ministro executivo que gere um partido sem democracia interna, como é o apanágio da maior parte dos partidos de Moçambique, portanto, teria os mesmos problemas que nós temos com o presidente da República atualmente. Portanto, a minha lógica, a minha tese, se quisermos dizer, é que o maior problema que nós temos é que as instituições da República, praticamente todas elas, são fracas. E não é Tá, porque um grupo de pessoas maldosas se reuniu e decidiu que as instituições deveriam ser fracas. É resultado do nosso estágio de subdesenvolvimento, em que as empresas não produzem riqueza para o país, em que não há capacidade de contratar bons funcionários públicos em todos os locais do nosso país, em que não podemos ter juízes necessários na quantidade necessária para o país, porque não há como pagá-los, não se pagam salários que garantam estabilidade dos funcionários públicos, dos juízes, do exército, da polícia. Todos esses fatores tornam as instituições do nosso país extremamente frágeis. Este, para mim, certo, é que é o maior Gabriel. desafio. Muito Yeah. obrigado. Já passamos o teu tempo, mas só também para clarificar aqui para os que nos acompanham. Portanto, a questão que o Gabriel está a colocar é que os poderes presidenciais decorrem da natureza do sistema presidencialista. Exatamente. Os Tá, poderes presidenciais de um presidente da República em Moçambique não pronto, são maiores, por exemplo, que os poderes presidenciais nos Estados Unidos. tá bom. Pronto, então, muito obrigado por esse ponto de vista. E eu gostaria de abrir um pequeno espaço, o tempo de facto não é assim tanto, um pequeno espaço para as cegas. Mais uma vez, digo aqui que não se trata de rebater nenhum ponto que foi colocado aqui, trata-se simplesmente de acrescentar mais pontos ao que se disse aqui, ao que o Gabriel Mutice disse ou ao que o Tomás Vieira Mário disse. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Por favor, levanta a mão para que lhe seja aberto o microfone.
Eu não Vai. estou apanhando, professora disse. Posso falar? Sim, 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 por favor. Não, só, não é necessariamente rebater, só queria acrescentar numa lógica inversa ao Tomás Vieira Mário, usando de facto um exemplo. Por exemplo, o secretário de Estado nos Estados Unidos, mesmo que nomeado pelo presidente, ele é confirmado depois no Senado, só para trazer algumas questões para a questão do setor dos mídias, só para ver um pouco a configuração do sistema, que apesar de ser um presidencialismo puro, ele tem algumas amarras constitucional que protege o setor das liberdades de imprensa contra as interferências do presidente. Então, penso que a ideia fundamental aqui, como disse o Gabriel Mutiz, é olhar para essas fragilidades institucionais que podem ser reforçadas via Constituição mesmo, tocando nesses lugares. Não, não estou a discutir os méritos, mas estou a tentar trazer a ideia de que esse reforço pode passar por olharmos para esses poderes no ponto de vista da própria Constituição. Muito obrigado. Só temos um minuto. Sim, muito obrigado por respeitar isso aí. Zé Jaime Macuano, por favor. Muito obrigado. Elísio, foi uma boa discussão do Tomás Janamar e do Gabriel Mutice. Eu acho que nós temos que olhar para aquilo que é a causa fundamental da fraqueza ou de uma eventual eliminação da separação formal de poderes, né? Porque se nós olharmos para aquilo que é a nossa história, não só aqui, mas em outras partes do mundo, mesmo nos Estados Unidos, que nós estamos a ver uma erosão muito forte neste momento, inclusive da própria separação de poderes. As causas não podem ser apenas encontradas na arquitetura institucional formal. O que é que eu quero dizer com isso? É que mesmo que nós mudemos formalmente ou reduzamos, aumentemos os poderes do executivo, nós temos que encontrar a origem que faz com que eles funcionem de forma a realizar a efetiva separação, quando ela existe. E esta fonte está no campo político, está no campo social. Quer dizer, é aí onde os atores políticos concretos se organizam e tomam decisões para eles consagrarem ou não aquilo que está escrito. Quer dizer, escolhem o que escrever, portanto, as instituições formais e depois decidem se elas querem mesmo que elas sejam eficazes. Então, o exercício de nós pensarmos nas normas é bom, claro que é bom e deve existir, mas temos que buscar também as bases que fazem com que, uma vez escritas essas normas, não sejam efetivas. E um dos pontos, o Gabriel aqui indicou, a democracia nos partidos, mas há um outro nível mais abaixo disso. O que é que faz com que os partidos não sejam democráticos? Então, temos também que pensar nesses níveis, se nós de fato queremos que o ideal de separação de poderes seja materializado, não só formalmente, mas de forma substantiva. Obrigado. Obrigado, Zé Jaime, também por ter sido sucinto. Mais alguma contribuição a este respeito? Alguma chega? Bom, parece que não. Então nós Senhor podemos. Elísio, Ah, sim, sim, Samuel Simão. é, Desculpe. de facto, eu não estou a conseguir levantar a mão aqui às tecnologias. Sim, sim. Ah, a minha chega aqui é que nós temos que fazer o esforço, como moçambicanos, de termos um presidencialismo ou um parlamentarismo que resolva os nossos problemas. Porque eu parto do princípio que a fundação do nosso Estado não tem as mesmas características da fundação do Estado americano,
nem brasileiro. Portanto, nós precisamos de encontrar de forma constitucional que os poderes do presidente sejam reduzidos e não podemos continuar a pensar na boa vontade apenas de quem dirige. Porque aqui eu acho até que o maior problema não é do presidencialismo como tal, é estes poderes que o presidente tem e também no contexto em que nós estamos. Nós vivemos, como dizia bem Mutice, as nossas instituições são demasiadamente fracas. Então, precisamos de encontrar um antídoto que, sabendo que as nossas instituições são fracas, encontremos mecanismos para fortalecê-las, diminuindo as vontades do indivíduo. Portanto, é mais ou menos isso que eu tinha para contribuir. Muito obrigado, muito obrigado. Tenho mais duas contribuições, o Ramalho Licoloma e o Eduardo Fischer. Licoloma, por favor. Muito obrigado, professor Elísio. Primeiro, gostaria de contribuir positivamente. Nós, como moçambicanos, mergulhamos imensamente na reclamação que vem, com alguma razão, sim, mas pensamos muito pouco nas soluções. Eu tenho um livro aqui do professor Elísio, que é O País Real, Estudos em Ficção Sociológica. Nele eu consigo perceber uma e única coisa que é muito boa, que pode ser aproveitada. Podemos tentar separar os poderes, podemos tentar mudar de sistemas de governação, presidencialismo, desculpa, o parlamentarismo, Parlamentarismo. podemos fazer tudo isso. Mas se não incluirmos a questão do super presidente, do super parlamento, do super, seja lá quem for, prestar contas à população de alguma forma, nós não estaremos a fazer nada. Neste livro aqui, o professor Elísio explica isso muito bem. Eu recomendo que todos leiam e aí vamos perceber que sim, é possível construir um bom Moçambique desde que quem está lá à frente sinta que tem que prestar contas e prestar contas bem ao seu povo, aos seus empregados. Era só isso. Então, muito obrigado. Depois passa-me o seu M-Pesa por causa dessa publicidade aí. Eduardo Fischer. Muito boa noite, parabéns pela iniciativa. É aquilo que estava a dizer aqui quer dizer, o outro painelista, se assim puder dizer. Eu vou tentar ir diretamente ao assunto. Eu não sei se vou necessariamente adicionar para apenas uma linha ou não. Eu acho que o mais importante aqui vai ser intersetar até, que seria em que sentido? Com parlamentarismo, com presidencialismo ou não, a gente está numa situação em que, na verdade, temos é que ter uma estrutura funcional, onde, como dizia o participante anterior, o que mais vai importar é a prestação de contas, num sentido em que se o presidente acumular ou não funções, acumular ou não atribuições e competências, se não tiver um coeficiente social, um coeficiente organizacional que faça com que tenha que prestar contas, nada vai andar. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu costumo dizer assim, se cada um fizesse aquilo que está na esfera da sua influência, nós teríamos um país resolvido, se calhar da noite para o dia, com a soma das métricas de tempo que a gente for encontrar de acordo com cada plano. Como é que eu vou dizer isso? Se o chefe das 10 casas trabalha nas suas 10 casas e por aí via vai até ao último ministro que tem que ter as sessões ordinárias ou não, ou extraordinárias, semanalmente, e chegar a um presidente que acumula ou não funções, e se forem todos responsáveis por aquilo que façam, o país anda assim, independentemente de ser ou não ser presidencialista ou parlamentarista. E paro por aqui. Muito obrigado, Eduardo Fischer, por essa contribuição também sucinta. Penso que nós podemos passar agora para a fase seguinte. E a fase seguinte, nós voltamos aos principais debatidores
e eu gostaria de colocar a eles uma questão que tem a ver um pouco com o rumo que a discussão tomou nestes últimos minutos. O que eu queria saber do Tomás e do Gabriel é se vêem riscos no atual sistema que nós temos que deveriam ser evitados ou não. Portanto, eu quero ver se há consenso em relação a esses riscos. Então, eu havia de primeiro dar a palavra ao Gabriel para para dizer se ele vê alguns riscos neste sistema presidencialista e depois vamos continuar. Sim, é assim, Elísio. Eu vejo riscos eh, tanto no presidencialismo como no parlamentarismo. E vou indicar aqueles que eu vejo primeiro no presidencialismo. É a fraca propensão para a procura de consensos. Portanto, comparativamente ao parlamentarismo, como o presidencialismo não depende muito do parlamento para aplicar as suas políticas, faz muito pouco esforço para criar consensos. Portanto, esse é o maior risco que eu vejo. Mas, por outro lado, se eu olhar para o parlamentarismo, sobretudo no nosso contexto, vejo um ou dois riscos. O primeiro é a estabilidade. O parlamentarismo oferece maiores riscos de instabilidade política, sobretudo em países com o nosso contexto. Deixe-me dar o exemplo. Uma Itália pode ficar meses sem governo, por causa da dificuldade do parlamento de formar um governo. Por quê? Porque o funcionalismo público na Itália é forte, ele funciona. Nós aqui provavelmente teremos problemas se, se viesse uma crise política por dificuldade do parlamento de acertar no primeiro-ministro. Portanto, esse nível de instabilidade para nós seria muito arriscada. O segundo risco que eu vejo no parlamentarismo é óbvio, pelo menos para mim. Se nós compararmos o parlamento de 1994, a qualidade dos seus componentes, e o parlamento os últimos parlamentos, nós podemos tirar cada um de nós as suas próprias conclusões. Portanto, a questão, e há duas questões que levam a isso. Uma é democracia interna, outra é ver o Estado como uma manjedoura. Não sei se a palavra é essa. Como uma, não sei se é manjedoura ou manjedora. É ver o Estado como um Pode sítio ser. onde se vai comer. Hum, Então, a luta ao nível da seleção dos parlamentares, num contexto como o de Moçambique, dentro dos partidos, não é no sentido daquele que pode representar melhor a comunidade, a província, ou é no sentido de distribuir taxas. Isso é entre os partidos. Portanto, você já comeu 2 mandatos, vai descansar, vamos por. Então, nós vamos ter um parlamento com menor qualidade cada vez mais. E é a partir desse parlamento que vamos gerir o país, tanto na nomeação dos juízes, na nomeação do Procurador-Geral da República, na nomeação do Primeiro-Ministro. Tanto, os riscos que eu vejo têm a ver com estabilidade e com a maneira como nós vemos o Estado em Moçambique. Não vemos o Estado como uma entidade para servir, mas como uma entidade onde a gente vai buscar recursos para a nossa própria subsistência. pois. Obrigado. Então, só para insistir, Gabriel, e concentrando a atenção no sistema que nós temos neste momento, que é o presidencialista. Portanto, o grande problema que vê é da fraca propensão para a procura de consenso.
Sim, sim. Essa é uma das maiores fraquezas do presidencialismo e no nosso contexto pode ser, pode trazer muitos mais riscos ainda. Tá bom. Então, obrigado, Gabriel. Tomás Vieira Mário. Quanto a riscos, acho que na minha primeira intervenção, de certo modo, abordei alguns riscos. O presidencialismo, tal como nós o exercemos, um dos riscos é termos um parlamento muito fraco, como o temos agora, porque o parlamento não tem grande responsabilidade legislativa e toda a atividade legislativa vem do executivo, que tem o chefe do Estado como o chefe do governo. E, portanto, o executivo tem muito mais recursos, muito mais meios para propor leis, e a Assembleia da República é, como nós sabemos todos, muito fraca, e, portanto, a questão do cidadão ser bem lá representado fica deficitária. É um risco de presidência como nós temos já hoje. Outro risco, de facto, é que a presença muito forte do poder presidencial nas instituições age enfraquece, porque não lhes dá espaço delas crescerem, se robustecerem. E, por vezes, a forma como este poder é exercido depende de cada figura, até como é que o exerce, até chegar, por exemplo, à nomeação de reitores de universidades. Eu acho que isso é o fator de risco. Enfraquece a independência acadêmica, enfraquece as instituições. O nosso presidencialismo, tal como nós o temos hoje. No parlamentarismo, o risco que podemos ter pode, de facto, ser o de instabilidade que seja difícil de gerir se não houver no Parlamento partidos políticos com maioria suficiente para aprovar os programas e avançar sem negociar muitos consensos facilmente. É o único risco que vejo no parlamentarismo é um parlamento que possa, enfim, bloquear o país porque ele próprio tem forças que não se definem em termos de uma maioria parlamentar forte para avançar sem negociar consensos demorados. Por aí. Ok. Não, muito bem. Tanto, quer dizer, eu estava muito interessado em ver se encontramos aí algum ponto de consenso. E o que está a surgir timidamente como ponto de consenso é que, neste momento, parece haver uma forte interdependência entre o poder do presidente, por um lado, e a fragilidade do parlamento ou outras instituições, por outro lado. Que deve haver aí uma relação de causa e efeito, por razões que, pronto, são diferentes para cada um de nós aqui. A questão que eu queria colocar de novo a vocês os dois é a seguinte: seria possível reforçar o parlamento sem enfraquecer a presidência? Sim, seria possível, mas eu não vejo isso como resultante de um decreto ou de um cortamato. É um processo que tem a ver. É verdade que o Tomás colocou a questão de que o poder do presidente enfraquece as instituições, mas elas também são fracas objetivamente. Portanto, há fatores objetivos que tornam as instituições fracas. Haverão fatores subjetivos que é possível tratá-los por via legal, por via da vontade política e por aí além. Mas há outros fatores que são mesmo objetivos.
o funcionalismo público é fraco porque ele é mal pago, em primeiro lugar, e depois não há capacidade de estendê-lo de modo a que seja capaz de servir melhor os interesses das pessoas em termos de um número de médicos adequado, um número de enfermeiros adequado, um número de professores adequado. Tanto, essa fragilidade é objetiva, não se resolve com vontade política. A Sim, democracia mas interna nos Gabriel, a questão é que poderes do parlamento poderiam ser reforçados sem prejudicar os poderes do presidente. Maior democracia interna nos partidos que leve a um parlamento mais atuante. Ok, tá bom. Tomás Vieira Mário. Sim, também estou de acordo que os partidos devem ser mais democráticos para que até possam atrair cidadãos com mais competência e mais motivados a fazer coisas de interesse público e não ir para a manjedoura, para usar a expressão do Gabriel. Mas outra componente é um parlamento dotado de recursos, recursos técnicos e humanos. Os parlamentos mais desenvolvidos têm gabinetes técnicos muito fortes, com técnicos competentes para discutir leis, propor leis. Neste momento, não temos no nosso parlamento essa capacidade. Basta ver que todas as leis vão ao parlamento, saem como entraram. Um exemplo flagrante foi esta famosa lei do salário, tabela salário única. Foram para lá 3 versões do parlamento, as 3 entraram como saíram, sem uma vírgula. Portanto, temos um parlamento mesmo muito fraco. Então, dar-lhe mais recursos técnicos e humanos, isso acho que ia, de algum modo, equilibrar um pouco, pelo menos em relação, por exemplo, ao executivo, que Sim, está na muito mão bem. do presidente da República, nesse caso. Concordo Ok, perfeitamente com a colocação do Tomás. Portanto, pode ser que mais recursos no parlamento, maior capacitação dos técnicos não eleitos do parlamento, maior capacidade para apoiarem, assistirem os deputados, possa servir para equilibrar um pouco os três poderes, ou os dois, mais ou os dois, como é o caso da presidência e do parlamento, ou o executivo e o parlamento. sim, Concordo com o Tomás nesse aspecto. tá bem. Eu só queria fazer um reparo, porque no chat há comentários que estão a ser feitos. Então, eu convido a todos os participantes a prestarem também atenção aos comentários que estão lá a ser feitos. Até este momento, não vi um comentário que fosse relevante para ser considerado, porque, como estão recordados, quando eu abri a sala, eu estava a pedir as chegas para os dois pontos que foram apresentados e os comentários eram mesmo comentários, não estavam a acrescentar elementos que tivessem sido discurados pelos debatedores neste momento. Ahm, a minha pergunta seguinte, também para os dois, eu gostaria de começar pelo Tomás Vieira Mário. É que, bom, nós temos este sistema como ele é, né? E a minha questão é a seguinte: o que seria aceitável como limite ao poder presidencial? Aceitando que nós temos o sistema que nós temos agora, o que é que nós poderíamos mexer nisso? E eu estou a colocar essa pergunta para depois saber do Gabriel se ele aceitaria isso ou não. Sim, eu penso que, pelo menos numa perspectiva até simbólica, há 2 áreas que eu acho que deviam ser libertas da presidência: a nomeação de magistrados superiores, tribunais superiores, Conselho Constitucional. O PGR, não, é da mão do presidente, mas o Tribunal Supremo, Conselho Constitucional, Tribunal Administrativo, essa nomeação entre pares. Entre pares. O segundo ponto que proponho nessa perspectiva, o presidente não devia ter qualquer mão nas universidades públicas, em termos de reitores. Uma matéria em que as universidades públicas, na sua autonomia,
reúne o Conselho Universitário e elege os seus reitores. Pelo menos nessas duas áreas, eu acho que não é muito complicado chegar a essa conclusão de que a magistratura judicial deve ser autônoma, assim como o ensino superior público deve ter a sua autonomia total. Muito obrigado, Para já, Tomás. para por aí. Ok, muito obrigado. Gabriel, Eu concordaria em relação às universidades, uma maior autonomia nas universidades, que chegasse ao ponto de o reitor resultar da eleição dos corpos acadêmicos. Evidentemente que deveria tomar posse perante o Presidente da República. Nesse aspecto, penso que é normal, é como acontece na maior parte dos países, falando das universidades públicas, obviamente. Portanto, os reitores são indicados pelos conselhos acadêmicos e tomam posse perante o Presidente da República. Já em relação ao Poder Judicial, o Poder Judicial, ele próprio, interfere na esfera política, de muitas maneiras. E é um poder que não resulta de qualquer tipo de sufrágio popular, não se submete à eleição popular, mas interfere nas questões políticas, por exemplo, eleitorais. Eh, 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 então, esse poder, que também interfere na esfera política, não tem como a esfera política não interferir de uma ou de outra forma na sua composição. Portanto, aí não. Na maior parte dos países, há uma certa interferência, seja do parlamento, seja dos poderes executivos, na indicação dos juízes de topo, sobretudo dos presidentes dos respectivos parlamentos. Portanto, não pode ser um processo autônomo dos juízes quando eles próprios depois interferem em assuntos de políticos. Portanto, aí não concordaria, não. muito bem. Obrigado. Eu gostaria de abrir um pequeno espaço aqui para os que estão aqui presentes, estão aqui a discutir conosco, para pedir também que acrescentem pontos em relação, eh, portanto, em relação a essa questão que eu coloquei sobre o que nós poderíamos considerar como aceitável em termos de limitação dos poderes presidenciais. Ouvimos do Tomás Vieira Mário que, por exemplo, a nomeação para cargos públicos poderia ser aliviada. Portanto, ele referiu-se particularmente aos reitores das universidades, mas também aos órgãos do judiciário e o Gabriel concorda com uma e não com outra. Há alguma outra limitação aqui presente que poderia ser colocada e para nós ouvirmos o comentário dos nossos debatedores em relação a isso? Quem gostaria de se pronunciar? José Jaime Macuan. Ah, obrigado. Desculpe estar outra vez a intervir, mas queria só aqui dizer uma coisa. É preciso termos em conta que as instituições, como elas estão, são escolhas que nós fizemos. E é preciso nos darmos espaço para a inovação institucional nós mesmos. Alguém aí dizia no chat que é preciso termos em conta que o fundamento do Estado moderno é uma invenção iluminista que também é racista colonial, ok? E alguém aí disse também, foi o professor Simango, a necessidade de nós pensarmos as instituições também olhando para o nosso contexto. Mas é que queria dizer uma coisa. O obstáculo que o Gabriel levantou da não limitação do poder presidencial em relação à nomeação dos juízes, ah, parte do pressuposto de que os juízes não podem ser eleitos, mas os juízes podem ser eleitos e até o são em certas partes. Por exemplo, o México agora está a adotar a eleição dos juízes. Estados Unidos, em alguns estados já. Então, a eleição dos juízes é uma realidade. Então, não se pode dizer que não podemos limitar o poder presidencial
de nomear juízes, porque os juízes não têm legitimidade democrática porque não são eleitos. Penso que o foco aqui deve ser que judiciário é que nós queremos ter. Se a falta de eleição dos juízes e um déficit de legitimidade democrática lhes enfraquece e faz com que o presidente deva continuar eventualmente a nomeá-los, podemos pensar sob o ponto de inovação institucional. Por que é que, por exemplo, não podemos olhar para uma outra forma de como é que os juízes são indicados? Pelos pares, por outras formas. Então, acho que nós temos que olhar para o amplo espaço que nós temos aqui de inovação institucional e de soberania que nós temos de podermos fazer escolhas institucionais, irmos para além daquilo que nós temos agora e sairmos da caixa. Obrigado. Muito obrigado, José. Mais alguma contribuição a esse respeito do público? Eu penso que o Zé Jaime Macuana acrescentou um aspecto que me parece particularmente importante, que é a questão da inovação institucional, que eu traduzo como sendo a domesticação destes sistemas que nós apanhamos lá de fora, né? Adequá-los à nossa realidade. E isso vai ao encontro da pergunta que eu estou a colocar, que tem realmente a ver com o que mais podemos fazer para, mesmo aceitando a situação que nós temos agora, conseguirmos fazer com que o sistema seja mais nosso do que de fora. Então, não sei se há mais algum contributo em relação a isso, porque se não houver, Boa noite. eu vou passar praticamente Boa para noite. Vê a alguém aí, Eliseu, a pedir a palavra? Eu não Pode consigo estar no levantar monge, o... alguma coisa assim parecida. Exatamente, eu não consigo levantar o braço. Acho que o meu Zoom é limitado. Não consigo levantar o braço para pedir a intervenção, mas sou Carlos Mondle e queria também dizer alguma coisa. No fundo, dizer o seguinte, que eu acho que por vezes mencionou-se aqui em algum momento os Estados Unidos, mencionou-se o México e outras geografias, mas eu não sei se necessariamente temos que. São relevantes as referências externas, mas não sei se nós, como país independente, não podemos construir as nossas próprias referências, ou seja, o que é que nós, Moçambique, 50 anos de idade, queremos ser, para que depois os outros venham nos copiar, para que os Estados Unidos, os Méxicos e os outros que são aqui mencionados usem a nós como pioneiros de uma determinada iniciativa e que depois eles nos venham copiar. Esta é a minha primeira intervenção. A segunda seria se, de facto, nós entendemos que eh, pode haver conflitos políticos entre A e B ou C, ou entre todos, ou entre dois deles, ou entre isto e aquilo. Eventualmente é por aí em que o judiciário realmente tem que ser uma coisa independente e imparcial para poder dirimir os conflitos entre A e B, C e D e Z, etc. Porque numa situação de conflito, em que eu sei que os juízes foram nomeados por este, esse conflito vai acabar desembocando num favorecimento, eventualmente, da pessoa que o nomeou. Se nós queremos efetivamente imparcialidade na decisão, se calhar faz todo o sentido que também seja o colégio desses juízes a se escolherem entre si, para que no momento da discussão ele tem que olhar para os atores externos que estão em contenda de uma forma imparcial, sem que dizer, olha, se eu agir em favorecimento daquele ou daquele, eu possa eventualmente sair desta cadeira, porque quem lhe pode tirar é um ciclo ou é um processo interno do órgão a que ele faz parte, ou do Tá, colégio a que ele faz parte. Obrigado. tá certo. Muito obrigado, Batani Mondle. Ernesto Nhanal. Professor Elis, não sei se me dirijo aos oradores ou a si mesmo, na qualidade de quem introduziu o tema. Estou com uma preocupação que deriva do debate.
Não sei se teremos a oportunidade deste tema lá para frente, e desculpe-me por isso. É, por que que a pergunta não foi colocada no sentido de refletirmos sobre o nosso sistema político constitucional, por o qual podemos contribuir, sim. Queremos uma revisão para mantermos o presidencialismo, não reduzir ou manter os poderes, ou queremos ter outro tipo de olhares, porque podemos entender que, na nossa argumentação, temos uma oportunidade, de negociarmos outros sistemas que podiam talvez ser adequados para nós, não é? Por isso que eu disse, eu não me dirijo exatamente ao painel, mas a todos nós, né, Sim, como parte das reflexões, se não podemos ter um momento ou agendar um momento um pouco mais aberto, não só para discutirmos os poderes do presidente, mas para responder à pergunta de que sistema político nos podia ser adequado, sim. olhando para este tipo de oportunidades que temos. Sim, muito obrigado. Isso é um reparo muito importante e tenho duas ou três respostas para isso. A primeira é que eh, nós partimos de um problema concreto e na esperança de que ele nos abra os olhos para as várias ramificações que ele tem, ou mesmo para a possibilidade de nós formularmos melhor o problema. Então, aqui poderíamos, de facto, ter uma discussão muito mais dirigida ao que está a sugerir sobre realmente qual é o modelo mais adequado para o nosso país. E podemos ter essa discussão. Não precisa de ser necessariamente um terreno comum, pode ser uma oficina de ideias, em que nós convidamos alguém que tenha algo a dizer sobre isso aí, para partilhar, portanto, a sua expertise conosco em relação a isso. Então, essa é uma resposta à questão que está a colocar. A outra resposta à questão que está a colocar é que nós, neste momento, estamos realmente a tatear no escuro, não é? Não é bem verdade. Todos nós temos sensibilidade para o que está bem e para o que está mal no nosso país, mas muitas vezes nós precisamos de confrontar as nossas ideias com outras para estruturarmos melhor, portanto, a nossa própria perspectiva em relação a essas coisas. Por exemplo, eu tenho uma opinião formada em relação a esta questão do sistema presidencialista. Mas a partir desta discussão que nós estamos a ter, estou a conseguir ver uma e outra coisa que eu não estava a ver antes, né? E isso também é um pouco a ideia que nós temos com este manifesto cidadão. Nós temos uma discussão que nos permita não só falar mal do que não está bem, mas de nós estruturarmos melhor o nosso próprio pensamento em relação a essas coisas. Então, eu vou dar a palavra ao Samuel Caminete e depois temos que caminhar para o fim. Então, um minuto, Samuel Caminete. Muito obrigado pela palavra. Meu ponto de vista é simples, olhando para o que está aqui como em questão em debate. Eu entendo que em Moçambique o nosso problema até não é o sistema tal como foi estruturado. O nosso sistema, quando bem aplicado, ele é um dos melhores sistemas de governação que nós temos em Moçambique. O problema que nós temos é alinharmos objetivos. Precisamos ter objetivos comuns entre a parte governativa e a sociedade civil. Se nós conseguirmos alinhar isso, eu acredito que nós estaremos andando para o mesmo rumo. O que acontece ou os problemas que nós vivemos hoje é o desalinhamento dos objetivos, porque a comunidade ou a sociedade deseja chegar a um ponto e os governantes estão a levar o navio para um outro ponto. Isso certamente vai dar um naufrágio. Muito obrigado. Muito obrigado, Samuel Caminete. Viriato Machava. Oh, desistiu. Muito obrigado Ah, tá pela bom. palavra. Uhum. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim, sim. Sim, para não levar muito tempo. Eu acho que eu tenho dito muitas vezes,
social e a educação é aderência à agricultura. Estamos com dificuldade em ouvir. Oh, também eu vou passar a palavra a Áurea Mavi. Oh, também está com dificuldades. Ok. Ponto, infelizmente não podemos ter os pontos de vista do Machava e da Áurea Mavi. Se regressarem, ou se estiverem a ouvir agora, coloquem as coisas lá no chat para serem acompanhadas por todos. Eu vou passar agora para a parte final e eu preparei uma pergunta para a parte final, uma pergunta para os nossos debatedores, portanto para o Gabriel Mutice e Tomás Vieira Mário. A pergunta é muito simples ou talvez muito complicada, vai depender de vocês. O que é que vocês ouviram hoje que vos faz repensar ou que gostariam que fosse valorizado, por exemplo, num debate nacional sobre esta questão do sistema presidencialista? E eu não pergunto o que é que vocês estariam preparados a mudar como opinião, mas simplesmente aquilo que vocês acham que, de facto, a partir disto aqui, há uma necessidade de talvez fazer uma reflexão sobre isto aqui. Eu Gabriel. achei interessante a ideia que o Zé Jaime trouxe da eleição de juízes, eh, que é uma forma de lhes dar a legitimidade popular que eles não têm. Eh, o México fez uma experiência que ainda eu fui ver, fui espreitar agora. É uma experiência que ainda é controversa. Não foi uma eleição entre pares, a eleição dos tais juízes no México. Envolveu 100 milhões de eleitores. Portanto, suponho que é o censo eleitoral do México, 100 milhões de eleitores. Portanto, os juízes submeteram-se ao crivo eleitoral de 100 milhões de mexicanos, como forma de fugir da ideia de serem indicados pelos poderes políticos. Devo dizer que, por aquilo que eu vi rapidamente aqui, essa experiência do México ainda é controversa lá mesmo no México. Portanto, careceria de melhor avaliação, de melhor análise, para ver se, no nosso contexto, ela é adequada. O que, portanto, é uma ideia que achei inovadora, essa que Zé Jaime trouxe, mas insisto que ela precisaria de ser melhor avaliada, até olhando para a própria experiência do México, como é que lá funcionou. Acho que é o primeiro país que eu vejo a fazer esse exercício de eleição de juízes. Mas no contexto em que eles não são eleitos desta maneira, não existe maneira absolutamente nenhuma de fugir do processo de que eles sejam indicados por algum dos poderes políticos, seja o presidencial, seja o parlamentar. Portanto, eles têm que sujeitar, porque é tal interdependência dos três poderes. A interdependência toma um pouco forma nessa possibilidade de o presidente eleger algumas figuras da magistratura, porque eles não têm sufrágio universal. Mas, seja como for, eles interferem em processos políticos de entidades que foram eleitas democraticamente. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Tomás, Sim, eu acho que há duas ideias que me nasceram desta conversa. A primeira ideia tem a ver mesmo com a nomeação de juízes dos tribunais supremos.
O elemento em que insiste o Gabriel, da sua legitimação por via de voto, eu vejo isso possível e só nessa perspectiva de eleição no Parlamento. Se o Parlamento representa os cidadãos, portanto, tem lá diferentes sensibilidades, o Parlamento também seria o órgão, talvez, legítimo para fazer a eleição dos juízes supremos, do primeiro Supremo, para lhes dar essa legitimidade popular pelo Parlamento. É uma ideia que não tinha antes, mas agora me pareceu que pode ser uma solução de meio termo execuível. O segundo ponto vem da pergunta que faz o Ulisses sobre o que é que se pode fazer para ter um parlamento mais forte que possa equilibrar os poderes do presidente. Uma pergunta muito, muito importante, sobre a qual não tinha antes pensado, e eu acho que é realmente um dos pontos críticos do nosso sistema democrático, é um parlamento que, até agora, dizem os mais críticos, é apenas um notariado para carimbar documentos do governo. E eu penso que uma das formas, calhar, fosse mexer no sistema eleitoral. Mas esse é outro debate, não é? Sistema eleitoral, de tal modo que, por exemplo, possa haver listas abertas de candidatos, saindo então dessa armadilha que disse o Gabriel do manjadouro, não é? Ou se tivesse listas abertas de deputados, haveria de haver candidatos que fossem para lá porque têm interesse legítimo, genuíno e competência para o órgão, e não listas que sejam apenas do partido político. Pronto, são ideias que eu tinha agora que me apareceram neste debate. Muito obrigado aos dois, ao Tomás Vieira Mário e ao Gabriel Mutiz, por terem partilhado conosco as suas preocupações, ideias sobre esta questão dos poderes presidenciais em Moçambique. Eu penso que muita coisa ficou clara em relação àquilo que nós precisamos de refletir. Eu retenho aqui duas preocupações centrais. A preocupação do Tomás Vieira Mário com o potencial de violação do princípio de separação de poderes que nós vemos no sistema que temos agora, mas também a preocupação que o Gabriel Mutici tem em preservar a natureza do sistema presidencialista para que ele realmente seja isso mesmo, sobretudo em relação aos receios que ele formulou quanto à possibilidade de, não tendo um parlamento funcional e tendo em conta todo o quadro institucional do país, podermos entrar numa crise talvez pior do que a que temos neste momento. Eu acho que estão aqui questões que realmente precisam de ser refletidas com muita seriedade, e essa é a preocupação deste manifesto cidadão. Nós queremos organizar, não queremos organizar o país, isso vão fazer outros. Nós queremos organizar a reflexão sobre o país, e eu penso que esta discussão aqui trouxe algumas ideias que nos podem conduzir, podem nos levar até lá. E por isso, muito obrigado de novo aos dois debatedores. Muito obrigado ao secretariado do Manifesto Cidadão, tanto a Nelson Mauman, ao Egídio Chaimite, ao Ernesto Timbe, ao Domingos Maibassi, que fizeram o apoio técnico ao que nós estávamos a fazer aqui hoje. E muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes e que nos acompanharam pelas redes sociais. Eu estou extremamente impressionado e satisfeito com a presença. Temos aqui 75 pessoas só aqui. É extraordinário. Isto mostra que, de facto, este assunto aqui é importante. Naturalmente que toda a atração estava aqui em ver a cara do Gabriel e do Tomás, né? Mas eu acho que também houve uma preocupação com o próprio tema, e isso é muito importante. E nós prometemos que vamos fazer
estes debates com mais regularidade. A nossa ideia é de fazermos estes debates uma vez por semana. Portanto, vamos trazer outros temas que estão no nosso manifesto e quem, por exemplo, entre os que estão aqui, acha que gostaria de participar numa discussão desta natureza, pode sempre entrar em contato conosco e nós vamos ver como é que nós podemos organizar, porque em princípio este terreno comum também permite que não tenhamos apenas duas pessoas a discutirem, mas também quatro pessoas, porque pode ser que em relação a um tema não haja apenas duas posições, mas haja quatro posições, ou talvez mais. Então, isso fica em aberto e fica em aberto como um convite para todos aqui. Então, penso que chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Um grande abraço e boa noite a todos.